Fala, meu povo, hoje a gente vai avaliar o New Tucson 2018, o SUV médio da Hyundai. E sim, ele é o SUV médio, que eu já vi alguns canais colocando aí que é SUV compacto, não é. O SUV compacto é o Creta. Então bem-vindo ao canal e vem comigo. O Tucson ele está na sua segunda geração aqui no Brasil. A primeira geração foi lançada em 2004 e foi um sucesso assim estrondoso, tanto que assustou o líder da categoria à época, que era o EcoSport. Na realidade, o EcoSport não é exatamente da categoria do Tucson, né? Ele é um SUV compacto, o EcoSport. Porém, na época, em 2004, ainda não existia essa quantidade gigantesca de SUVs. A coisa ainda estava assim meio que em fase de ascensão. Então não existia toda essa subdivisão de categorias. Então sim, quando entrava no mercado qualquer tipo de SUV, por mais que ele não fosse um compacto, fosse um médio, eles meio que concorriam. Esse New Tucson, que começou a ser fabricado em 2017, ele é uma espécie de fusão, né, entre o Tucson antigo e o X35. Hoje em dia, a versão anterior do Tucson, obviamente, não é mais produzida. O X35 também está no seu finalzinho de carreira. Estamos em 2020 e ele continua sendo comercializado pela Caoa. Mas convenhamos, ele já é um modelo bastante desatualizado e realmente não vejo muito sentido ele continuar sendo fabricado. Certamente os seus dias no mercado nacional, infelizmente, estão contados, mas faz parte. Vão chegando modelos novos, mais atualizados, mais arrojados, mais bonitos, mais modernos e obviamente aqueles anteriores acabam precisando sair de linha porque não faz mais sentido gastar dinheiro atualizando um projeto antigo. Ele é comercializado basicamente em duas versões, a GLS e a Limited. Disparadamente, a que mais vende é a GLS, porque a Limited ela já tem um preço muito próximo do Compass, e do Compass 4x4 a diesel. Então realmente a Limited não faz muito sentido e a versão amplamente vendida é essa aqui, a GLS. Ele não tem nenhuma opção de 4x4, de diesel, e ele só bebe gasolina. Ele não tem flex. A única coisa que realmente não muda é a motorização. Ele vem com motor 1.6 turbo, 16 válvulas com injeção direta de combustível que rende 176 cavalos e 27 kg de torque. Consumo de 10 litros na cidade e 12 na estrada. Isso é o consumo informado, né? Vamos ver se isso aí tá batendo. 0 a 100 em 9 e velocidade máxima de 201 km por hora. Para carregar essa cavalaria, ele utiliza um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 velocidades. Calma, porque normalmente quando a gente ouve câmbio automatizado, você já começa, ai meu Deus do céu, tem quase com AVC. Calma, realmente os câmbios automatizados antigos eram uma bosta, mas atualmente é outra parada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A tração dele é do tipo FWD, ou Front Wheel Drive, para vocês que não falam inglês, é a popular tração dianteira. A direção é do tipo elétrica progressiva, né? E suspensão MacPherson na dianteira e Multilink na traseira. Quanto aos itens de segurança, ele vem com aquela porcaria de sopa de letrinha toda. Então é ABS, EBD, controle de estabilidade, controle de distração e airbag para tudo que é lugar, meu filho. Banco do passageiro, banco do motorista, do passageiro, cortina, laterais. Meu irmão, isso aqui é praticamente um bote inflável. Em teoria, pelo menos é o que diz o manual,
é aquilo que eu estou falando, a questão das versões protocolares. A diferença da GLS para Limited seria um sensor de estacionamento, sensor de ponto cego e aqueles feixes em LED direcionais para a curva. Isso em teoria. Mas mais uma vez, quando você for comprar um usado ou mesmo um zero, verifica com o fabricante, com o proprietário, no manual ou diretamente com ele, quais itens de série especificamente esse veículo vem. Ou eventualmente quais opcionais que ele colocou. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui uma tela com todas as diferenças entre uma versão e outra, para vocês analisarem. Aí se vocês quiserem ver mais no detalhe, dá uma pausazinha no vídeo, lê aquela tranqueira toda e depois toca o barco continuando a ver o nosso vídeo aqui. E para finalizar esse prelúdio, essa introdução aqui, ele possui 9 concorrentes, tá? Também tá aí na tela para vocês darem uma olhada. Mas basicamente o principal concorrente dele é o Compass, porque é o líder disparado da categoria, né? Até porque o Compass ele foi muito inteligente em trazer uma versão a diesel 4x4, coisa que nenhum dos seus concorrentes, nem o Tucson, tem. Pessoal, eu vou poupar vocês de olhar para minha cara feia e vou mostrar só o carro. Afinal, é ele que interessa. Esse New Tucson, ele tá realmente com uma cara, ele tá com um porte muito interessante. Ele tem um ar de carro realmente grande, robusto, e isso pode se dar especialmente por conta dessa linha de cintura dele, ó. Essa linha de cintura que ela é alta e ela vai subindo no final. Então dá um porte de carro realmente grande a esse SUV. Esse carro é a versão GLS, porém ele veio com uma série de acessórios, de equipamentos de série da versão Limited, incluindo essas rodas raiadas de aro 18, que são realmente um espetáculo, fazem a diferença no carro em relação à versão convencional. Ele tem uma frente bastante agressiva, né? Com esse triplo feixe, com o logo na primeira linha, essa colmeia logo abaixo da placa para entrada de ar. Então ele realmente ficou com uma carinha bem esportiva. Ele está seguindo, né, o layout de toda a família de carros da Hyundai. Os faróis ficaram bem bonitos. Tem esse farolzinho de milha aqui. A grade dianteira. Enfim, essa frente dele ficou realmente muito bonita. A traseira dele, ela é bem alta, justamente por conta dessa ascendência da linha de cintura, né? Que ela começa aqui de baixo, ela vai subir e ela tem uma subidinha no final. Isso dá uma traseira mais alta e um ar realmente de imponente ao carro. Ficou muito legal. Ele vem com esses olhos de gato na lateral. E essa versão especificamente preta, eu particularmente não gosto desses acabamentos, uma espécie dessas saiazinhas, né? Seriam esses borrachões, como a gente chamava, na cor preta, né? Esses borrachões aqui, eu particularmente não gosto muito deles quando eles são pretos. E eu gosto quando eles são pintados na cor do carro. Mas esse carro, como ele já é preto, tá dando um destaque interessante. É como se o carro fosse preto brilhoso e esses acabamentos em preto fosco, né? Então ficou bem interessante. Detalhe aqui, né, para o sensor de presença da maçaneta. Então você chega com a chave no bolso, encosta o dedinho e a porta abre. Isso aí já é item comum aí no mercado. E outro destaque que a gente vale mencionar é esse teto solar Full Windows. Ele realmente ficou muito legal e a gente vai ver e falar um pouquinho mais dele dentro do carro.
Os retrovisores dele possuem setas integradas e são do tipo automático. Então ele fecha automaticamente ou através do comando interno, e você também pode travar para que ele não feche. Ele é um carro com 513 litros de porta-malas. Apesar de não ter uma profundidade muito grande, tem uma boa altura. Então a combinação de profundidade relativamente limitada com uma boa altura dá um volume, uma litragem bastante interessante para a categoria. Dá até para você tirar um cochilinho aqui dentro. A abertura do porta-malas não é automática, né? Não tem nenhum dispositivo aqui eletrônico para abertura. É a boa e velha abertura manual mesmo, tá? É um bom porta-malas, como eu já mencionei. Ele tem redinha, ele tem tomadinha 12 volts, ele tem aqui umas garrinhas de fixação, Isofix, rebatimento do banco. Isso sim, se rebater esse banco aqui, ele fica praticamente um caveirão, quase um carro funerário, um espetáculo. E detalhe aqui para o step, que é um step padrão, tradicional, ele não é aquele igual da roda, das rodas principais. Existem alguns modelos que vieram com a roda tradicional, a roda igual à roda principal, o step igual à roda principal. Mas aí é questão de dar sorte, né, meu amigo? E também não possui nenhum tipo de acionamento para o fechamento automático, né? O que seria também meio óbvio. Se ele não abre sozinho, por que ele vai fechar automaticamente? Então é aquele tradicional na mão mesmo. Aqui nas portas a gente tem o tradicional soft touch na parte de cima. Aqui embaixo também é soft touch, tá? Só aqui nessa linha mediana que é plástico duro, assim como embaixo também com os defletores em plástico duro. Os botõezinhos padrão, sem muito rococó, nenhum destaque aqui para soleira, tradicional, tá? Esse carro já vem, aí é complicado falar especificamente, a versão A vem com isso, versão B vem com aquilo, porque há uma esquizofrenia nessa questão de versões. Esse aqui, por exemplo, como eu já mencionei, é uma versão GLS, mas ele tem uma série de itens, uma série de acessórios da Limited, então é difícil especificar. Você realmente tem que analisar na hora que você for comprar o seu, quais itens de série, quais acessórios já estão incluídos no seu. Mas esse aqui, por exemplo, ele vem com os bancos automáticos, tanto o do motorista quanto o do passageiro. Internamente, ele é um carro, eu diria, mediano, padrão, tá? Sem grandes belezas, sem grandes pontos altos ou pontos baixos. É um carro, eu diria, protocolar. Especificamente essa versão, como ela tem todo o estofado interno creme, então ele cria uma combinação bastante interessante aqui no painel. Então você vê o painel, toda essa parte aqui creme e já a parte de cima preta, né? Ele forma uma combinação bem bonita, sem contar esses detalhes de black piano. Eu particularmente já estou achando o black piano um pouquinho cafona atualmente, já estou achando ele um pouco fora de moda, mas parece que praticamente todos os carros estão utilizando isso. Mas eu não sou muito fã, mas que dá um toque de beleza, tá. Na parte aqui do cockpit do piloto, a gente tem o volante com painel de instrumentos, nada fenomenal, assim, padrão, né? Um kitzinho multimídia, já com TV digital, a anteninha fica aqui atrás do retrovisor, tá? Ar-condicionado digital Dual Zone. E um detalhe aqui legal é que o freio de mão é um freio de mão daquele de pé, né? Então tá aqui, ó, o freio de mão dele é de pé. Então você aperta aqui, ó, solta o freio de mão, apertou de novo, ó, pisou o freio de mão, tá? Ele também conta com o start-stop, tá? E um destaquezinho aí para nossa
câmera de ré. Na parte de trás, o mesmo padrão de acabamento. Então temos soft touch aqui no meio plástico duro, aqui também um soft touch, acolchoamento e plástico duro. Também nenhum tratamento especial na soleira. Eu acho bem interessante esse banco caramelo, realmente ficou caramelo. Esse banco creme, ele realmente ficou bem bonito no carro. Ele conta com essa redinha, tá? Essa redinha sempre é útil e é uma redinha com um pesponto alto, ó, ficou bem acabada, ficou classuda essa redinha. As saídas de ar traseiras, né? E um destaque interessante é que o duto central aqui atrás, ó, vocês podem notar, ele não é muito alto, tá? Ele tem, sei lá, 4 dedos aproximadamente. Então, isso é bem legal porque ele não dificulta a passagem de um passageiro do lado para o outro, né? O pé não fica dando aquelas porradas, você não tem que ficar levantando o pé quase até o joelho, quase até o teto para conseguir entrar, passar de um lugar do banco para o outro. Então achei bem interessante, ficou uma altura boa para esse duto traseiro. Como eu já falei, ele conta com Isofix, né? Os encostos de cabeça dos 3 bancos. Tem aqui esse apoiador do meio com um porta-copos, também bacana, bem feito, bem acabado, nada assim demais, nem para bom, nem para bom, nem para ruim. Agora realmente o grande destaque fica por conta desse teto solar, né? É um teto solar panorâmico do tipo Full Windows. Ele realmente é muito legal. Isso aqui é uma coisa muito bacana, porque ele é todo automático. Então você dá um primeiro toque mais leve, ele abre a cortina, certo? Nossa senhora, ele vai quase lá no outro quarteirão. Então você dá um primeiro toque, ele abre a cortina, e um segundo toque, ele abre o vidro. E se você quiser, você dá mais um toquinho, ele para. E aí você clica de novo, ele continua abrindo, né? Então é um teto bem legal, bem grande, bem bonito. Dá realmente um toque de elegância no carro, de amplitude no carro, é bem bacana. Primeiro vamos falar do câmbio, né? O câmbio é sempre um item no qual eu me atento, porque costuma sempre ser um calcanhar de Aquiles, né? Esse carro ele vem com um câmbio automatizado de 7 velocidades. É um automatizado com dupla embreagem. Então ele não é aquele automatizado tipo Dual Logic da Fiat, iMotion, aqueles Power Shift, aqueles lixos que existiam antigamente. É completamente diferente. Ele é um câmbio que o objetivo dele é ser um meio do caminho entre um CVT, que na minha opinião, por mais que seja um câmbio linear e eficiente do ponto de vista da economia, ele mata completamente o tesão de dirigir, o câmbio CVT, né? Então ele é para ser um meio termo entre o CVT e os câmbios automáticos convencionais. Então em teoria eles prometem uma entrega, uma troca de marchas suave, rápida e um baixo consumo de combustível. Na prática, o que eu percebo é que, de fato, quando você está andando devagar, ele é um carro que tem trocas de marcha muito suaves. Você praticamente não, cara, você nem percebe que o carro passou as marchas. Então você está acelerando devagar, primeira, segunda, você nem percebe que ele está passando marchas. É realmente muito suave, muito linear. Por outro lado, quando você crava o pé assim, ó, pé no fundo, ó, mais ou menos, não posso dizer que ele teve um desempenho fenomenal, não. Uma arrancada meia boca. Vamos fazer um outro teste aqui pra gente confirmar isso.
Bom, vamos fazer um segundo teste. Eu tô passando aqui por um pardal, assim que eu passar eu vou cravar o pé. Eu tô a 70 km por hora e eu vou cravar o pé no acelerador. 1, 2, 3 e foi. Agora já foi bem melhor. Bem melhor. Mas ainda assim, eu sinto que o câmbio tá matando o motor. Ele até deu uma estilingada inicial, quer dizer, ele teve uma aceleração inicial forte, mas ele titubeia um pouco na mudança de marcha. Não é essa mudança de marcha de segunda para terceira, terceira para quarta, não é uma mudança rápida em que o carro mantém uma aceleração forte, constante. Não, ele dá meio que uma matada no meio do caminho. Não gostei muito não. O que eu percebo? Ele é um câmbio seguinte, em baixa ele é bom, suave, linear, você praticamente não sente as mudanças de marcha. Em alta, quando você crava o pé, ele parece aquele filho mimado que você chama Astolfinho, venha cá. Aí ele caga pra você. Daqui a pouco ele resolve aparecer. É mais ou menos isso. Você crava o pé, ele não te responde imediatamente, ele tem um delay. É porque infelizmente é por causa de toda essa eletrônica que existe, que não é um problema do Tucson, é generalizado. Todo câmbio automático, tirando os mais modernos, os mais esportivos, todo câmbio automático tem esse tipo de problema. Então você crava o pé, ele não responde imediatamente. E aí, quando ele responde, ele vem forte. Ele deu um coice agora, ele deu uma cabeçada aqui no banco, ele veio forte. Só que ainda assim ele dá esse tranco inicial forte, tem aquela puxada da aceleração boa, forte, mas ele não se mantém ao longo de toda a aceleração. Então, por exemplo, quando ele muda de uma marcha para outra, nessa mudança de uma marcha para outra, ele dá uma brochada e depois sobe de novo. Aí muda para a quarta, uma brochada, depois sobe de novo. Parece... eu não sei especificar exatamente, mas ele não consegue manter aquele... Não, ele vai... Sabe, ele dá uma brochada nas transições entre as marchas. Mas enfim, eu sou muito crítico com câmbio. Então, talvez para a maioria das pessoas isso não seja uma coisa que vai impactar. Mas realmente quando você precisa de performance, e você que curte carro e quer um câmbio responsivo, que você crave o pé e ele vem imediatamente, grosso modo, mais ou menos como você tinha com o câmbio manual, é difícil você encontrar isso nos câmbios automáticos. É realmente difícil. Lembrando que o câmbio também tem uma opção sequencial. Então você bota para o lado e vai mudando as marchas. Mas ele não tem uma função automática Sport. Ou melhor, é aquele famoso S do câmbio automático, que você joga lá para o S e aí ele passa a ficar mais esperto, ele já joga o giro mais lá em cima, ele fica bem mais esperto do que no drive convencional. Esse não tem isso, ele só tem realmente o sequencial na mão. O câmbio sequencial ele melhora em relação ao automático, né? Não tenha dúvida disso. Mas ainda assim, eu não posso dizer que ele trouxe uma performance maravilhosa ao câmbio. Vamos fazer aqui agora um 0 a 100 completamente no modo automático, tá? Então vamos lá, vamos esperar só os carros passarem aqui. Pardal. A parte de suspensão dele também é boa, né? Ela é rigidazinha, não tem uma rolagem de
de carroceria normal, de um SUV com centro de gravidade mais alto, mas ainda assim eu senti ele bem na mão. Eu fiz umas curvinhas aqui mais em alta e ele fez, eu não senti muita rolagem de carroceria não. Gostei da suspensão dele. A parte de freio é um freio também eficiente, é um carro grande, pesado, e o freio segura bem quando é exigido. Então é aquilo que eu sempre falo, né? Quem já assistiu outras avaliações que eu fiz, esse kitzinho, suspensão, freio e câmbio, por mais que um é CVT, o outro é automático, o outro é automatizado de dupla embreagem, cara, essa combinação câmbio, suspensão e freio, especialmente dos SUVs médios, compactos, você quase não tem diferença. Você tem um ou outro detalhezinho assim que vai muito mais ao encontro ou de encontro, dependendo da pessoa, da característica do condutor, do que propriamente algo que você possa falar, caramba, isso nesse carro é foda, isso é bom, ou isso é horroroso. Não tem. Tá tudo muito comoditizado, né? Em relação ao consumo, ele tá me reportando aqui 9,2 até o momento. Como eu dei várias escadinhas aqui, porque eu tô testando o carro, dizer que ele faz 10 na cidade não está longe da realidade não, provavelmente é bem por aí sim. Uma coisa legal também é que esse carro ele tem garantia de 5 anos da Hyundai. Isso é um ponto bem favorável, visto que os concorrentes têm 3. Mas também vale ressaltar que essa garantia de 5 anos ela possui alguns critérios. Entre eles você fazer a revisão, obviamente, na concessionária todo ano. Então, e já os outros não exigem isso, quer dizer, os outros dão 3 anos, mas não exigem essa manutenção todos os anos. Aí também é uma questão de botar na ponta do lápis e valer até que ponto, e checar até que ponto isso de fato vale a pena. Mas 5 anos são sempre 5 anos, né? Porque você pode ter um outro problema mais grave, que não sejam coisas comuns, e você ter 2 anos a mais de garantia é um ponto positivo. Um outro ponto interessante é que tanto o Tucson quanto o Compass, por favor, tanto o Tucson quanto o Compass, eles são produtos nacionais. E por que isso é uma vantagem? É uma vantagem porque você tem uma reposição de peças, especialmente aquelas que não são de substituição frequente, elas são muito mais, elas estão disponíveis com muito mais facilidade. Você pega um carro importado e você precisa de algum tipo de peça, às vezes você pena até que ela esteja disponível no fabricante para poder te entregar. Então, mais um ponto positivo aí para o Tucson. Uma outra coisa legal é que a seta dele é aquela seta, digamos assim, semi-automática. Então você dá só um toquezinho nela para cima e ela dá 3 piscadas indicando que você vai entrar para a direita. Você dá um toquezinho para baixo, ela dá 3 piscadas indicando que você vai entrar para a esquerda. Então isso é muito útil quando você vai entrar numa curva assim mais rápido. Você dá só um toquezinho, já entra. Ou quando você vai fazer uma mudança de faixas, principalmente, você dá só esse toquezinho, ele já indica lá que você vai mudar de faixa e você pode fazer sem precisar clicar realmente na seta, né? Acionar completamente a seta. Isso eu acho é uma frescurinha, mas é uma frescurinha bacana e eu uso bastante. Pessoal, e agora para finalizar, a gente vai ouvir a opinião do dono, que eu acho que além de uma avaliação que eu faço, nada melhor do que o proprietário do veículo para dar a sua opinião, sua experiência sobre o carro. Eu acho que isso agrega bastante informação, seja para você que simplesmente quer conhecer um pouco mais o carro, mas principalmente para quem tem o interesse de comprar. No nosso caso, não é o proprietário, é a proprietária, é a Beatriz. E aí, Bia, tudo bem? Vamos lá? Oi, João, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, qual foi o carro que você tinha antes de comprar o Tucson? Antes do Tucson, eu tinha uma X35 que era muito parecida. Mas, na verdade, eu passei para SUV quando eu tinha um Honda Civic XR, muito bom, adorava, mas achava que o carro era muito baixo, ia indo para Teresópolis, às vezes não atendia direito lá na terra, então eu resolvi partir para um SUV.
E aí fui indicada pela X35, fiquei muito satisfeita, mas bebi um pouco porque era 2.0 e tinha sempre uma ameaça de que a X35 ia sair de linha depois que o Tucson virou o carro internacional da Hyundai. Aí apareceu uma oportunidade e eu troquei pelo Tucson. Ah, legal, legal. Agora, porque na hora de você comprar, você obviamente devia estar ali procurando um veículo para fazer a troca, né? No caso, o seu anterior era o iX35. O que que você considerou, o que que você estava buscando que fez você optar pelo Tucson? Quando eu fui ver a X35, eu fui na Mitsubishi para ver uma SX. E eu fiquei muito impressionada, porque naquele momento que eu comprei a X35, há 5 anos atrás, a SX da Mitsubishi parecia um carro do século anterior. Ele tinha um acabamento muito ruim, o teto solar pequenininho, que eu adoro o teto solar tanto da X quanto do Tucson, que é enorme, e é, que é o teto todo, né, de vidro. E também eu achei tudo muito simples, muito sem conforto, muito sem tecnologia aparentemente. Mesmo que tenha aquele freio de mão fininho saindo do meio dos bancos, uma coisa bem antiga, eu não gostei. E aí, tanto que no mesmo dia eu voltei para Hyundai e comprei a X. Na realidade voltou para a Hyundai e comprou o Tucson, né? E Bia, como é que é o Tucson no dia a dia e na estrada? Eu sei que a gente já conversou, eu sei que você vai e volta para o trabalho com ele e final de semana você, enfim, também acaba utilizando ele para viajar, praticamente todo fim de semana. Então, como é que é o carro no dia a dia e também na estrada? Bem, o carro me atende muito bem, eu acho que ele responde bem, acho que ele tem uma boa dirigibilidade, digamos assim. Eu não sinto nenhuma dificuldade nele. Gosto muito do carro. Na estrada eu acho também que ele desenvolve muito bem, quando tem que ultrapassar. Eu acho que ele é muito bom, não tenho nada para falar contra o carro, não. Conforto, ele me atende muito bem, eu acho ele um carro muito confortável. Acho um carro bonito, gosto muito dele. O consumo ele é muito econômico. Eu faço agora com a pandemia, que a gente tem menos trânsito, eu na cidade, tudo bem que eu pego o aterro, eu pego um trânsito menor, mas eu às vezes faço 13,8 se eu dirigir pianinho, sem acelerar, sem fazer muita gracinha. Eu acho que ele é bem econômico na cidade, na estrada nem se fala. Potência, eu não sou eu dirijo bem, mas também não fico testando essa questão da potência. Eu acho que ele responde bem para o que eu preciso. Ah, legal. E quanto é que tá o seguro? Quanto é que você pagou no seguro do carro? Só para o pessoal que está assistindo ter mais ou menos uma ideia de faixa de preço de seguro dele. Valor do seguro. Em abril eu renovei o seguro desse carro, paguei R$ 2.197,33 na Bradesco. É um valor até relativamente barato, né? Eu até achei que fosse um pouco mais. Lembrando que o perfil da Bia, assim, ela tem mais de 40 anos, solteira, sem filho. Isso também, obviamente, o preço desse seguro vai variar dependendo do perfil. E Bia, como é que é o histórico de manutenção, né? O que que você já precisou fazer nesses praticamente 3 anos que você está com o carro? Manutenção eu boto gasolina e só. E faço as manutenções recomendadas pelo manual. A última que eu fiz agora de 3 anos, eu paguei R$ 1.560, mas fiz todas aquelas recomendações que não são obrigatórias, né? Limpeza de ar-condicionado, rodízio de pneu, balanceamento, alinhamento, isso tudo que não é exigido na garantia, na revisão para garantia de fábrica, eu fiz e saiu 1.564. Então é basicamente isso que eu gasto por ano, além do combustível. Valeu, Bia. Obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos, por certamente tirar as dúvidas de algumas pessoas que estão assistindo aqui o vídeo e têm interesse em comprar o carro. E para vocês que estão assistindo, eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa avaliação completa, que ela passou tanto pela parte de avaliação do carro em si, de detalhes técnicos do carro, uma volta que a gente deu com o carro, um 0 a 100 para a gente testar a potência e a opinião do dono. Espero que vocês tenham gostado. Aquele esquema todo, aquele fluxo todo, vocês já sabem como é que é. Se inscreve, notificação, compartilha a porra toda. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!